Eles se autodenominavam os pobres cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, uma irmandade de monges guerreiros que juravam voto de pobreza, castidade e obediência. A imagem inicial é de despojamento, de uma dedicação quase ascética à defesa da fé e dos peregrinos na Terra Santa. Mas a realidade histórica nos revela um quadro surpreendentemente diferente. Em pouquíssimo tempo, esses pobres cavaleiros se tornariam uma das organizações mais ricas, poderosas e influentes de toda a Europa medieval, controlando uma vasta rede de terras, castelos e recursos financeiros. Como então, uma ordem que prometia a pobreza individual pôde acumular tamanha fortuna? Como se deu essa transição de guerreiros despojados a senhores de um império econômico transnacional? Prepare-se para desvendar o mistério das primeiras doações e da surpreendente expansão dos templários. Um processo que moldou o destino da Idade Média. No alvorecer do século XII, quando Hugo de Payens e seus 8 companheiros se apresentaram diante do rei Balduíno II de Jerusalém, sua condição era, de fato, humilde. Eram cavaleiros piedosos, movidos por um fervor religioso que os impelia a proteger os vulneráveis peregrinos cristãos nas perigosas estradas do Levante. Viviam de esmolas e da boa vontade, dependendo da caridade para sustentar sua missão. A ideia central, contida no próprio nome da ordem, era a de uma pobreza evangélica, uma renúncia aos bens materiais individuais em prol de um serviço maior. No entanto, é crucial entender que essa pobreza era uma imposição aos membros da ordem, não a ordem como instituição. A riqueza da ordem, quando acumulada, não era para o usufruto pessoal dos cavaleiros, mas para a manutenção e expansão de sua causa sagrada. Esse princípio, que pode parecer paradoxal, foi a chave para o seu rápido enriquecimento. A primeira e mais significativa guinada na fortuna dos templários ocorreu com o reconhecimento oficial da Igreja Católica. No Concílio de Troyes, em 1129, a ordem recebeu a aprovação papal e mais tarde uma série de bulas papais que seriam a espinha dorsal de seu poder econômico. A mais importante delas, a Omni Datum Optimum, emitida pelo Papa Inocêncio II em 1139, concedeu aos templários privilégios extraordinários: a isenção da jurisdição episcopal local, a permissão para possuir igrejas e enterrar seus mortos em solo sagrado próprio, e, crucialmente, a capacidade de coletar dízimos e doações sem a necessidade de permissão episcopal. Esses privilégios não apenas solidificaram sua posição espiritual, mas também os tornaram imensamente atraentes para doadores em potencial. Quem não desejaria que suas doações fossem diretamente para uma causa tão santa, sem a intermediação de bispos e sem o risco de impostos eclesiásticos? Com o selo papal e a reputação de guerreiros de Cristo, as doações começaram a fluir. Inicialmente, muitas dessas doações visavam fortalecer a presença templária na própria Terra Santa. Terras, fortalezas e recursos eram cedidos por reis, nobres e senhores locais para a construção e manutenção de castelos e guarnições que protegiam as rotas dos peregrinos e defendiam os estados cruzados. O castelo de Safed, o Chastel Blanc e, claro, o próprio Templo de Jerusalém, que se tornou sua sede principal, eram exemplos dessas primeiras aquisições estratégicas. Essas propriedades no Oriente eram vitais para a missão militar da Ordem. No entanto, o verdadeiro motor da expansão da riqueza templária residia na Europa Ocidental. Longe dos campos de batalha do Levante, a piedade e a busca pela salvação eterna motivavam legiões de doadores. Reis, como Afonso I de Aragão e Navarra, que em seu testamento legou 1/3 de seu reino aos templários e a outras ordens militares, embora a doação tenha sido contestada, demonstrava a magnitude da confiança e reverência. Mas não foram apenas monarcas.
Duques, condes, barões, bispos e até mesmo cavaleiros menores e burgueses abastados viam nos templários uma via direta para o céu. Muitos doadores estavam em seu leito de morte, buscando redenção e esperança de uma passagem abençoada para o além, crendo que ao doar aos templários estariam contribuindo para a defesa da fé e, por conseguinte, assegurando um lugar no paraíso. As doações eram variadas e abrangiam uma vasta gama de bens. Não se limitavam a moedas de ouro ou prata. Os templários recebiam terras cultiváveis e férteis, que seriam a base de sua riqueza agrícola. Florestas, que forneciam madeira e recursos naturais. Moinhos, que garantiam a produção de farinha e, portanto, alimento. Direitos senhoriais, que lhes conferiam poder sobre aldeias e camponeses. E até mesmo igrejas e dízimos, que expandiam sua influência e renda eclesiástica. Historiadores como Alain de Murger enfatizam que a ordem era uma espécie de aspirador de bens, absorvendo propriedades de todas as naturezas. Cada doação, por menor que fosse, contribuía para a vasta rede patrimonial que se estendia por todo o continente. Essa vasta e crescente coleção de propriedades levou à necessidade de uma estrutura administrativa eficiente. Assim, surgiram as comendas, também conhecidas como preceptorias. Uma comenda era a unidade administrativa e econômica fundamental da ordem, um centro de gestão de suas propriedades e recursos em uma determinada região. Cada comenda era supervisionada por um comendador, geralmente um irmão cavaleiro, que era responsável pela administração das terras, pela produção agrícola, pela arrecadação de rendas e pelo recrutamento de novos membros e recursos para a ordem. As primeiras comendas foram estabelecidas estrategicamente em locais-chave da Europa. Na França, berço da ordem, comendas importantes surgiram em Paris, que se tornou um centro financeiro e administrativo crucial, e em La Rochelle, um porto estratégico para o envio de homens e suprimentos para o Oriente. Na Inglaterra, a Comenda de Londres, em Fleet Street, se tornou um poder financeiro por si só. Espanha, Portugal e Itália também viram o rápido estabelecimento de comendas, muitas vezes em terras recém-conquistadas dos mouros, onde os templários desempenhavam um papel militar ativo e recebiam vastas concessões territoriais como recompensa. As comendas não eram meros centros religiosos, eram verdadeiras fazendas, centros de produção e, em muitos casos, fortalezas menores que serviam como pontos de apoio e segurança. Elas operavam como empresas rurais eficientes, com um corpo de irmãos sargentos, capelães e servos leigos que trabalhavam as terras e gerenciavam os bens. A soma dessas doações e a eficiente gestão das comendas transformaram os templários de pobres cavaleiros em um dos maiores proprietários de terras da Europa. Sua rede de comendas funcionava como um sistema bancário internacional incipiente, permitindo a transferência segura de fundos de um ponto a outro do continente, um serviço inestimável para peregrinos e reis. Eles concediam empréstimos, recebiam depósitos e operavam como um cofre de tesouros para monarcas e nobres. A riqueza, portanto, não era um fim em si mesma para a ordem, mas um meio para um fim maior, a defesa da Terra Santa e a manutenção de sua missão. A prosperidade material dos templários, embora chocante para alguns de seus críticos posteriores, foi, de fato, a alavanca que permitiu a sustentação de sua presença militar no Oriente por quase 2 séculos. A jornada dos pobres cavaleiros é um testemunho fascinante de como um ideal nobre, quando aliado a uma estrutura organizacional eficaz e ao apoio de uma fé poderosa, pode gerar um impacto monumental. A história dos templários nos mostra que, mesmo em meio às adversidades, a capacidade de atrair recursos e o propósito inabalável podem construir um legado que transcende gerações. E você, qual propósito te move?
como você tem construído o seu legado em sua própria jornada. Assim como os templários transformaram suas doações em um império, você também pode transformar seus dons e talentos em algo grandioso. Se essa história de fé, propósito e impacto ressoou com você, e se você busca aprofundar sua própria jornada espiritual, clique no link abaixo. Lá, você encontrará recursos e um caminho para explorar as verdades eternas que podem impulsionar sua vida para um nível de significado e realização que você jamais imaginou. Sua jornada para um propósito maior começa agora.